A bancada evangélica do Congresso Nacional se articula para tentar aprovar um projeto de lei que equipara aborto ao homicídio quando realizado após a 22ª semana de gestação com viabilidade fetal. Essa proposta ainda acaba com a possibilidade, hoje prevista em lei, de interromper essa gestação se decorrente de um estupro, caso a gravidez tenha mais de 5 meses. Esse movimento dos parlamentares é uma nova reação ao Supremo Tribunal Federal, que suspendeu uma resolução do Conselho Federal de Medicina que proibia esse procedimento médico utilizado em casos de aborto autorizados pela lei, como em gestações decorrentes de estupro. É uma temática bem delicada, né, Luiz Felipe Dávila? Tem opinião formada sobre esse tipo de posicionamento, inclusive de parte da bancada do Congresso Nacional? Esses parlamentares ligados às igrejas, à bancada religiosa, pretende aprovar esse projeto de lei que quer equiparar aborto ao homicídio. O que é preciso considerar? Você já refletiu sobre esse tema? Ué, eu concordo, porque eu sou pai de dois filhos maravilhosos e eu me lembro a minha emoção quando eu vi o primeiro ultrassom da minha mulher, que ainda tinha só o batimento cardíaco. É uma coisa que deixa a gente, qualquer um que foi pai, sente a emoção disso. E você vai dizer que aquilo não é vida? Como aquilo não é vida? O que é aquilo que bate? Aquele coração que bate? O que é aquilo? É uma coisa inacreditável. Ou seja, a turma que critica esse projeto é aquela turma que tenta mostrar que não existe vida. Como não existe vida? Pegue um ultrassom, uma imagem, escute o coração do bebê e vai dizer que aquilo não é vida? É um absurdo. É crime. É matar uma pessoa. É matar uma criatura. Então, está correto o projeto. Não podemos ir contra o que está na Constituição brasileira, está na lei brasileira. E toda hora querem flexibilizar a lei. É o que o Mota falou aqui. Tem que parar com essa Constituição jazz. Cada um tem o seu improviso para fazer sobre todos os temas. Agora, eu quero ver, coloca essa imagem e pergunta para essa turma que é contra se isso é vida ou não é vida. É um absurdo. Ou a não ser que seja uma pessoa que nunca foi pai ou mãe. Se você foi pai e mãe e passou por uma experiência dessa e te toca, que chega a falar, não, isso aí não é vida, isso é um objeto. Como um objeto? É um objeto de Deus que criou. Delegado Palumbo é parlamentar, é deputado federal e quem acompanha ele nas redes sociais percebe que trata-se de um homem muito honrado e religioso. Por diversas vezes fez manifestações a respeito de temas bem sensíveis. Gostaria de escutá-lo em relação a essa proposta, delegado Palumbo, e também quais são as repercussões desse texto na Câmara Federal? É possível projetar qual deve ser o resultado, caso seja colocado para análise? O crime de aborto é um crime horroroso. Com 5 semanas, o coração do bebê já começa a bater. E médicos que antigamente eram abortistas, depois do ultrassom, quando eles viam a pinça cirúrgica tirando membros, pernas, braços, o bebê emitia um som. E aí eles pararam de ser abortistas. Esse povo que adora o aborto, para mim, é o anticristo aqui na Terra. Eles já falam que acreditam tanto em ciência, mas não acreditam na vida uterina. Isso é absurdo. Eu tenho projeto de lei para tornar crime hediondo quem comete essas barbaridades com essas crianças, com esses bebês, com essas vidas que estão lá. Mas para eles não existe vida. O corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Não foi assim na vacina, mas agora, quando interessa para eles, é desse jeito. Não, ali tem uma vida, queira vocês queiram ou não, tem uma vida, sim senhor. Esse é um ponto importante também, destacado pelo delegado Palumbo, porque há movimentos feministas, viu, Mota, que defendem que a mulher teria o direito de tomar as decisões sobre seu corpo e isso incluiria também a decisão de tirar ou não o feto. Enfim, é uma questão ampla, mas é preciso considerar especialmente esse projeto de lei dos parlamentares que integram a bancada evangélica. Mota. Bom, em algum momento, os representantes, os parlamentares religiosos, precisam entender a distância que os separa das posições da esquerda.
Não é possível que eles não tenham percebido isso ainda. Praticamente todas as ideias fundamentais da esquerda moderna são uma afronta ao cristianismo. Será que os líderes evangélicos não entenderam ainda? Muitos líderes católicos também não entenderam ainda. Não é só a questão do aborto. A esquerda promove a descriminalização das drogas. Essa semana eu falei numa audiência da CCJ sobre a PEC de criminalização das drogas. Todo ano acontece aqui no Rio a Marcha da Maconha. Não é só uma defesa da descriminalização, é o incentivo ao uso, a demonização da propriedade privada. Isso é pauta central da esquerda. A leniência com os criminosos, que a gente discute aqui diariamente, o hedonismo, a promoção da promiscuidade, pauta central da esquerda, e até a dessacralização da religião, como pode ser constatado facilmente por qualquer pessoa que vá a uma manifestação da esquerda radical. Você vai ver símbolos religiosos sendo dessacralizados. Percebam, a esquerda conseguiu injetar marxismo no cristianismo. Criaram a tal heresia da libertação. Desculpe, eu quis dizer teologia da libertação, que nada mais é do que marxismo traduzido para a linguagem cristã. Já está na hora dos líderes religiosos entenderem que música a banda da esquerda está tocando, né? Pois é, vou passar, o Dávila vai fazer um complemento, eu só quero trazer uma informação adicional, porque esse projeto de lei é capitaneado pelo deputado federal Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, ele inclusive é o vice-presidente da Frente Parlamentar Evangélica, e atualmente o Código Penal estipula uma pena de 1 a 3 anos de prisão para quem realiza o aborto fora das circunstâncias legais. Com essa proposta, a pena seria elevada para um período de 6 a 20 anos de reclusão, equiparando justamente esse ato ao homicídio. Quer fazer seu complemento, Dávila? De novo, a matéria do MST. Nós precisamos ter uma lei para fazer cumprir a lei. Eu acho isso um absurdo, é tudo no Brasil. Agora tem que fazer uma lei para cumprir a lei que você bem mencionou. Só pode aborto em determinadas circunstâncias, bebê anacéfalo, estupro e risco de vida da mãe. É só nessas ocasiões que podem, porque é para salvar uma outra vida que está em risco. É esse o ponto, não existe outra possibilidade para ter aborto. Então, quer dizer, você precisa aprovar uma lei para endurecer pena, para cumprir aquilo que está na lei. É um absurdo isso, vamos cumprir a lei. Então é isso mesmo, está correto o Congresso ter que aprovar uma lei para fazer cumprir aquilo que já está no Código Penal. Pois é, várias manifestações, esse é um tema que mexe com a opinião pública, delegado Palumbo, e muitas pessoas criticando a possibilidade de você ampliar a possibilidade de fazer o aborto e muitos entendendo que se isso acontecesse, muitos casais se utilizariam do aborto como método contraceptivo, ou seja, em uma noite aconteceu, a mulher fica grávida, vai lá e tira a criança. E a criança não tem nada a ver com aquela situação, né? Não tem culpa de estar ali. Exatamente, a criança não tem culpa de estar ali, é uma vida. Eu sou católico, mas na minha igreja o que tem de comunista, com essas teologias da libertação, são alguma coisa horrorosa. E alguns, não religiosos, inclusive apoiam esse tipo de atitude. Isso é absurdo, porque eles falam, o argumento deles é que fala que um monte de mulher se utiliza de meios abortivos, fazem clínicas clandestinas e morrem. Mas a opção foi dela. Ela engravidou porque quis. Foi ela que decidiu fazer o ato sexual, ela com o homem. Então eles têm que arcar com essas consequências. E uma vida que não tem nada a ver com isso, não pode pagar pela irresponsabilidade dela. Então simplesmente fiquei grávida, vou lá e faço o aborto. A gente não pode legalizar esse tipo de conduta. É errado, é crime, está matando uma vida. E repito, para mim é um crime hediondo, asqueroso, um ser que não consegue se defender. Eu sou contra a pena de morte, justamente por ser cristão. Acho que o Estado não tem direito de matar ninguém, nem o criminoso, exceto a polícia em legítima defesa. Agora, como que a gente vai admitir o aborto, a morte de uma criança, com 5 semanas o coração já bate? Como que a gente vai admitir isso? Então, eu repito, Caniato, para mim é o anticristo que está dentro
de alguns partidos. Tá certo. Quer fazer um último comentário, algum complemento, Mota? Senão vou virar a página. Eu acho que o essencial já foi dito. Eu só queria acrescentar que essa é uma das características do pensamento de esquerda. Eles já trazem uma receitazinha prontinha que vem na sua origem daquele sujeito barbudo, do alemão, que jogou a sua família na miséria, nunca é demais lembrar disso, que teve um filho ilegítimo com a sua empregada e nunca reconheceu, e que teve 2 filhas que se suicidaram depois de adultas. É o pensamento de um sujeito como esse que guia a